Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode manipular variáveis de ambiente usando Node.js. E o melhor, usando ferramentas nativas do Runtime. Então se liga só, vou te mostrar como usar uma biblioteca para validar os valores, mas para ler todas essas variáveis, você vai usar somente Node.js puro. Então, para começar, né, tô aqui num ambiente completamente improvisado, né, tô aqui falando da Colômbia, vim aqui para estudar um pouquinho de espanhol, mas o conteúdo não pode parar. Então, para isso, mano, espero que você já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve também e se liga só, mano, aqui tem playlists para você assistir mais sobre testes automatizados, sobre assuntos em Node.js avançado e muito mais. Conto com a sua ajuda, hein? Bom, para trabalhar com variáveis de ambiente, muita gente usa a biblioteca .env, que lê um arquivo .env do seu diretório, mas você não precisa mais disso, porque o Node.js LTS, né, a versão mais recente e mais estável, já possui uma flag incrível. Então, para começar, eu vou abrir o projeto aqui do zero e vou criar com você um projeto que vai ler essas variáveis de ambiente e vai também verificar quais são os tipos de dados, se é tipo string, numérico, se é uma lista ou se é até um JSON. Top demais, né? Então chega de falar e bora pra demo. Então tô aqui em uma pasta completamente limpa em Node.js e eu vou inicializar um projeto. Então eu inicializei um projeto no Node.js, a primeira coisa que eu vou fazer é defini-lo como tipo módulo, para que a gente use ECMAScript modules. Vou criar aqui dois arquivos, então vai ser um index.js e vai ser um config.js, certo? Para quê? Para que a gente importe ele de um lado para o outro. Então tá, eu vou basicamente criar um objeto config e vou exportá-lo. Export default config. Na index.js eu vou importar esse config, tem que lembrar de pôr o .js e somente vou dar um console.log, só pra gente ver ele funcionando, certo? No package.json aqui eu vou fazer o que? Vou criar um script chamado start, então vou rodar só node index.js. Então vamos ver se funciona. pm start, imprimiu um objeto vazio. Então vamos começar a criar essas variáveis de ambiente. Então vou criar um arquivinho chamado .env, que eu vou colocar todas as informações sensíveis, como informações de banco de dados, URLs externas e muito mais. Então aqui eu já criei algumas variáveis. Então ó, tem um token que é do tipo numérico, que eu tenho um token que é do tipo numérico, tem aqui também o ID da guild, sei lá o que significa, URL de algum site que eu quero usar, e algumas coisas importantes, como roles, ou seja, eu tenho uma lista de itens que eu quero que ele seja convertido para array em JavaScript. Assim como JSON também, eu posso colocar uma variável de ambiente pré-definida aqui como JSON para poder utilizá-la também. Como faz para utilizar isso, Eric? Pô, muito simples. A gente vem aqui, tem que lembrar que a versão tem que ser a mais recente, né? Então estou usando a LTS, que é a 20.11.1. E eu vou fazer o seguinte, lá eu só vou passar --env file e eu passo aonde está esse arquivo. Então agora, ó, se eu vim aqui, simplesmente dar um console.log process.env, vamos ver o que isso acontece. Olha que legal, imprimiu até informações sensíveis da minha máquina, né? Tá tudo aí. Mas o que eu quero saber, né, cara? Eu quero saber dessas variáveis aqui. Então, sei lá, vou colocar esse token. Vamos ver se ele veio. Dá um start aí, ó lá. O token veio 1, 2, 3. Vamos colocar esse roles aqui. O que ele traz? Então, repara que ele trouxe os valores aí. Então, o que eu quero fazer? Eu quero obrigar que quem for usar esse projeto, né? Geralmente, a gente não versiona esse arquivo .env. Então, o que eu quero fazer? Eu quero falar o seguinte, ó. Quando alguém quiser executar esse projeto, obrigatoriamente precisa ter um arquivo chamado .env e ele tem que ter essas variáveis exatas aqui. Então, para fazer isso, a gente vai instalar uma biblioteca chamada envvar. Muito bem utilizada essa envvar, né? É importante você usar na mesma versão que eu, né? Então, eu tô na 7.4.1, então se quisesse instalar a versão corretinha aí que eu estou usando, se estiver vendo essa aula no futuro, ela pode mudar, é só instalar dessa forma. Beleza, o que muda agora? Agora a gente importa, então ó, env from envvar,
E agora eu posso começar a criar as variáveis. Então, ó, eu vou abrir mais uma abinha aqui pra gente ver o que a gente precisa. Então aqui eu vou nomear ele como token. O que eu preciso para o token funcionar nesse caso, né? Deixa eu já puxar um pouquinho pra cá. O token é o quê? É um tipo numérico, né? Então eu vou dar um env.get. Então o get vai fazer o quê? Ele vai olhar o meu process.env. Então eu vou lá no token, certo? E vou falar o quê, ó? Eu vou falar que esse cara aí é obrigatório, certo? Então quem estiver executando precisa necessariamente passar essa variável aí. E ele tem que ser do quê? Um tipo inteiro. Será que isso já funciona? Vou aqui deletar aquele process.env que tinha. E vou dar um npm start novamente. Então olha que legal, agora ele retornou o token como tipo inteiro. Muito louco, né? Vamos fazer para os próximos. E aí a gente vai avançando. Então ó, o guild ali, ele é um tipo inteiro também. Então sei lá, guild id, e aí tem que colocar o mesmo nome. Então vai ser um inteiro também. URL, mano. Então vou colocar aqui ó, Google, URL. Aí eu coloco a mesma ideia, né? Só que a gente vai usar um outro tipo de dado. Olha que sacada que isso aqui vai ficar. Posso vir aqui então, colocar o Google URL. Só que, ó, o guild ID é inteiro, tá certo. Poderia ser como string também, sei lá. Vamos colocar como string só pra gente verificar. Mas aqui, ó, eu quero que ele venha como uma URL, mano. Então, quem for passar esse objeto tem que vir como uma URL corretíssima ali. Então, se eu salvar e mandar rodar, a gente pode ver que a URL já está pronta. Se eu colocar um ABC aqui, ó, vamos ver o que acontece. Ele fala, ó, o Google URL deveria ser uma URL válida. Então, dessa forma, você já facilita a vida de quem estiver usando seu projeto, que com os tipos de dados vão funcionar conforme você precisa. O que mais? Vamos para esse roles também. Aí o roles é um pouquinho mais complicado, né? Por quê? Porque é um array, né? Então, vou colocar aqui roles. Então, vai ser as array. Vou mandar rodar também. O que acontece? Ah lá, que lindo, mano. Ele já transforma em um array de dados pra gente também. Então, se você quisesse colocar algum tipo de configuração, você consegue injetar também em variáveis de ambiente. O que mais que vai faltar? O JSON config, né? Então, eu vou só duplicar. JSON config. Coloco o JSON config e ele é o que, ó? Ele não é um array, ele é um tipo JSON. Então, as JSON. Olha que legal. Poderia ser um JSON array. Vamos ver esse JSON object, o que ele faz. Então, ó, ele retornou. Deixa eu ver se a gente conseguiria... Não, se a gente conseguiria colocar alguma validação extra, não consegue. Tá, Eric, você me mostrou todos os obrigatórios, mas e se tiver alguém que é opcional também? Pô, poderia fazer também. Então, sei lá, eu vou colocar aqui... Vamos colocar aqui, ó, um... que a gente vê bastante, né? Node-env. Então, sei lá, se alguém passar o Node-env, se alguém não passar ele, o default vai ser dev, certo? Vai ser as string. Então, se ninguém passou, o default dele vai ser dev. Então, pode ver que o Node-env tá dev, certo? Só que se eu vim aqui criar essa variável de ambiente agora, que valor que ele vai ter? Vou colocar prod aqui, e eu só mandar rodar, ele veio como prod. Haha, e outro nível, né? Então, ó, dessa forma, você valida suas variáveis de ambiente, você consegue importar essas variáveis de ambiente para dentro do Node.js a partir de um arquivo sem precisar instalar o .env. Aí é top demais, né? Criar variável de ambiente é algo muito popular de se fazer e muito necessário, né? Você não vai ficar colocando a sua senha, não vai colocar token de banco de dados ou colocar URL de banco de dados para que as pessoas consigam ver isso de forma facilitada em qualquer repositório por aí. Então é muito necessário usar estratégias para usar suas chaves sensíveis de outro lugar e para isso você não precisa instalar aí a biblioteca .env para fazer isso. Bom, último recadinho que eu trouxe para você desse ambiente improvisadão aqui, muito doido, é o seguinte, mano. Quer aprender sobre testes automatizados na prática, onde você aprende teste automatizado desde a primeira aula, já sai aplicando no trampo, já ajuda a sua empresa e mostra que escrever testes não demora, mano. O que demora é realmente retrabalho. Então se liga só, acessa aí o site do método TAJS. Mano, se liga só, eu fiz um treinamento que tem 6 módulos, você pode terminar em um mês e, mano, você já pode sair copiando e colando os exemplos para executar nos seus projetos. Então, se você quer parar de sofrer, quer parar de ficar aí esperando para fazer atualização na madrugada, dá uma olhada nesse website. Beleza? Bom,
Sabemos que variáveis de ambiente são importantes e mais importante ainda é ver como o Node.js está evoluindo. É incrível ver a quantidade de funcionalidades que está entrando nas últimas versões e é importante você seguir isso para que você não tenha problema de ficar atualizando pacotes, ter falhas de segurança por aí, principalmente ter que ficar adicionando coisas adicionais, sendo que o runtime já faz sozinho. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, né? Estou em Medellín, nessa cidade muito linda. Provavelmente ainda volte aqui nesse canal com esse formato. Quero saber de você aí o que você achou desse vídeo, que tipo de dica que você quer que eu traga para o canal e muito mais. Beleza? Então, eu sou o Eric Wendel, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.